Oi, bora vai. Oi, ei, ei. Vamos começar, hein? Vamos começar. O pessoal que tá em casa daqui a pouquinho. Faltando aí, acho que uns 10 minutos ou 5 para começar. Calma.
Mais uma vez ao pessoal que está pela FM, vai começar a sessão, o pessoal já está terminando a reunião. Fique ligado aí, você que está no rádio, você que está ouvindo pela Maiquenique FM, você que está também pelo Facebook. O pessoal já sinalizou aí que vai começar a sessão da Câmara de Vereadores.
Muito bem, pessoal. Transmissão iniciada aí pelo Face. O pessoal já começando agora, já vai começar a sessão, viu, pessoal? Agora. Boa noite. Pessoal, Oi. pessoal. Boa noite a todos aqui presentes. A todos aqui presentes, a todos que nos acompanham através da 104.9 aqui no município, no distrito. Aos que nos acompanham através do Facebook. Nesse momento, com a presença do vereador Edmar, vereador Luan Ezequiel, vereador Juliano, vereador Danilo Mendonça, vereadora Carmélia, eu convido a vereadora Silvani para que faça uma oração essa noite, para que nós possamos dar início ao nosso trabalho nessa noite. Boa noite a todos. Convido a todos a ficar de pé. Oremos ao Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, neste momento, Pai, elevamos a Ti os nossos pensamentos, te pedimos, Senhor, a Tua direção nesta noite. Que o Senhor direcione, assim, meu Pai, cada uma dessas autoridades que foram constituídas por Ti. Que o Senhor venha abençoar, meu Deus, cada um desses que se fazem presente aqui nesta noite, meu Pai. Te peço que o Senhor abençoe a nossa cidade, meu Deus. Que o Senhor venha abrir as portas e as janelas dos céus e derramar chuvas de bênção sobre o Teu povo. Nós declaramos que o Senhor Jesus é o dono de Maikinique. E assim agradeço em nome de Jesus. Amém. Vamos ouvir o expediente do dia. Excelentíssimo senhor Lorisvaldo Rodrigues Souza, muito digníssimo presidente da Câmara e demais pares, Maikinique, Bahia. Conforme determina os termos do artigo 73 do Regimento Interno, requeiro que, após decisão do plenário, envie expediente deste ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, requerendo que se segue. Com o objetivo de reduzir alagamento nas áreas próximas às ruas 7 de abril e 2 de julho, requeiro que seja construído um capitalizador de águas pluviais na rua 2 de julho, esquina com a rua Humberto de Campos. Certo de contar com a acolhida deste, antecipo meus agradecimentos aos caros colegas. Sala da sessão da Câmara Municipal, em 14 de março de 2022, Edmar Alves da Silva, o Alves Silva, vereador. Moção de pesar pelo falecimento da senhora Itamar Moreira Silveira. Assunto: externam moção de pesar pelo falecimento da senhora Itamar Moreira Silveira. Autoria: vereador Edmar Alves Silva. Excelentíssimo senhor presidente, nobres pares, requeremos à mesa, ouvido o plenário e cumpridas as formalidades regimentais, que seja enviado à família Silveira uma moção de profundo pesar em honra ao falecimento da ex-vereadora Itamar Moreira Silveira. É com profundo sentimento que no dia 30 de dezembro de 2021
tivemos a infeliz notícia do falecimento da senhora Itamar Moreira Silveira, aos 81 anos de idade, deixando seus filhos Gandelmar, Itanael, Ioná, Nájila, Neumann e Suzana Moreira Silveira. Pessoa bastante conhecida e respeitada por sua conduta e sua dedicação à família e aos amigos. Sua ausência deixa desolados seus familiares, amigos e conhecidos. Foi o reflexo da família, deixando-nos um modelo de vida a seguir e um exemplo a imitar, através dos predicados que foram peculiares, como fé, dignidade, humildade, fidelidade, partilha. Sua morte foi repentina, é sinal que devemos estar preparados, pois não sabemos quando nossa hora chegará. Podemos até dizer que nada somos diante de Deus, e como bem sabemos, devemos amar muito nosso Senhor e ser temente a Ele, que nos ama e tudo faz por nós. Fica consignado, por fim, nessa singela moção de pesar, endereçada a toda a família, a nossa firme certeza de que Dona Itamar há de encontrar merecida paz profunda e a definitiva felicidade, rogando a Deus que traga conforto aos corações enlutados. É, pois, justa a homenagem póstuma desta casa, representando os munícipes, a uma cidadã que a esta merece a saudade de todos. Sala da Assembleia da Câmara Municipal, em 14 de março de 2022, Edmar Silva, vereador. Requerimento legislativo. Senhor presidente, senhores edis, com base no que estabelece os termos regimentais, o vereador que aí subscreve requer o seguinte requerimento: que seja construída uma quadra poliesportiva no povoado do Tinga, para que possamos oferecer um espaço de lazer e ações sociais aos seus moradores. Que seja adquirido e doado para os pequenos agricultores do Tinga um trator agrícola. Que seja instalado um posto de atendimento, um posto para atendimento odontológico e médico em geral, no povoado do Tinga. Que seja investido recursos para a compra de mudas de árvores, para a preservação das nascentes dos rios e demais áreas do nosso município. Que seja enviado a esta Casa Legislativa projeto de lei propondo a criação dos cargos em comissão de engenheiro agrônomo e zootecnista. Serve de contar com a acolhida deste. Antecipo meus agradecimentos, atenciosamente, Juliano Silveira Santos da Luz, vereador. Requerimento indicativo. Senhor presidente, senhores edis, o vereador que aí subscreve vem observar os requisitos regimentais e, depois de ouvido o plenário, requer a Vossa Excelência que se digne a remeter o presente ao senhor prefeito municipal, solicitando o seguinte: considerando que a Justiça tem deferido pedido favorável aos autores em algumas ações judiciais, cujo objeto é a nomeação destes aos cargos pleiteados no último concurso público realizado nessa cidade, requer do excelentíssimo senhor prefeito municipal que acate as decisões de segunda e primeira instâncias procedentes para, querendo nomear estes em seus respectivos cargos, deixando de impetrar mais um recurso à instância superior. Serve de contar com a acolhida deste, antecipamos nossos agradecimentos, termos em que pedimos deferimento. Sala da Assembleia da Câmara Municipal, em 14 de março de 2022, atenciosamente, Luan Ezequiel Brito dos Santos, vereador. Projeto de lei número 3, autor prefeito municipal, dispõe sobre a denominação de rua na cidade de Maiquenique. O prefeito Jesuíno de Souza Porto, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 58 da Lei Orgânica do Município, apresenta o seguinte projeto de lei, que denomina rua situada entre a Academia ao Ar Livre e a atual empresa Renata Mello, passando ao lado do Estádio Municipal Miguel José Cordeiro, e que se estende desde a rua Osnando Lacerda até o Parque Tomás Barreto de Oliveira, ao mesmo tempo em que presta homenagem ao saudoso vaqueiro e cidadão maquiniquense, senhor João Batista Viana Lima, em memória, cujo projeto deverá ser submetido à apreciação do plenário do Legislativo Municipal com a seguinte redação: artigo 1º. A rua situada ao lado da Academia ao Ar Livre e a atual empresa Renata Mello, passando ao lado do Estádio Municipal Miguel José Cordeiro, e que se estende desde a rua Osnando Lacerda até o Parque Tomás Barreto de Oliveira, passa doravante a ser denominado Rua João Batista Viana Lima. Artigo 2º. A denominação oriunda da presente lei deverá ser encaminhada ao setor competente e aos Correios.
Essa lei entrará em vigor a partir de sua publicação. Jesus Souza Porto, Prefeito Municipal. Justificativa. Encaminhamos para apreciação e aprovação desta egrégia Câmara o projeto de lei que denomina na rua Cidade Maiquinique da outras providências. O presente projeto de lei tem como escopo organizar e denominar a rua situada entre a Academia Ar Livre e a atual empresa Renata Mello, passando ao lado do Estádio Municipal Miguel José Cordeiro, e que se estende desde a rua Oswaldo Lacerda até o Parque Tomás Barreto de Oliveira. Haja visto que a mesma encontra-se sem denominação nominal, bem como visa homenagear o saudoso vaqueiro e cidadão maiquiniquense João Batista Viana Lima, em memória, mais conhecido por Batista de Nicanor, cidadão que marcou na sua profissão, deixando um grande legado de amigos e admiradores pela vida que dedicou ao campo, com simplicidade, desapego, alegria e muita coragem. Dessa feita, registra-se a necessidade de apreciação e aprovação do projeto de lei por esta Casa Legislativa pelos motivos assim expostos. Gabinete do Prefeito Municipal, em 14 de março de 2022, Jesus Souza Porto, Prefeito Municipal. Só apresentar. E o requerimento do vereador, nesse momento eu coloco em discussão do vereador Luan Ezequiel. Vereador, fica à vontade. Com relação aos concursados. Boa noite, senhor presidente, boa noite a todos os ouvintes da 104,9 do Facebook que acompanha essa sessão. Eu irei melhor explanar esse requerimento, senhor presidente, que tem de a ver com os suplentes que esperam por suas vagas para serem já empossados para o município, uma vez que nós temos vagas reais e foram aqui comprovadas, e na tribuna eu coloco que eu acredito que é também de desejo de todos os vereadores que aqui compõem esta Câmara Legislativa, de que todos os suplentes possam estarem trabalhando também. Então, na tribuna eu irei explanar, mas de antemão, este é o requerimento, e aqui eu já saldo representando todos os suplentes. Maiara, que ali é uma guerreira que já ganhou na primeira instância, já ganhou na segunda instância, e aqui representa todos os suplentes. Algum outro vereador quer falar sobre o requerimento do vereador Ezequiel? Fique à vontade. Não tendo, neste momento, eu coloco em votação. Favorável, continue como se encontra. Contrário, manifeste. Fique o requerimento do vereador Ezequiel aprovado por todos. Nesse momento, eu ponho aqui em discussão o requerimento do vereador Juliano Silveira. Tribuna, então, algum outro vereador quer falar sobre o requerimento do vereador? Não. Então, nesse momento, eu coloco em votação o requerimento do vereador Juliano. Fica aí o requerimento do vereador Juliano, aprovado por todos. O requerimento do senhor vereador Edmar Alves. Vereador, fique à vontade, vereador. É o requerimento, viu? A moção está aqui. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a Deus, cumprimentar os meus colegas vereadores aqui dessa casa, vereadoras, funcionários, e também quero saudar todo o povo de Maiquinique que aqui se encontram. É muito bom ter vocês aqui nesta casa. Esse requerimento é um pedido dos moradores da rua 2 de Julho, com a rua 7 de Abril, porque sempre que tem chuvas fortes ali naquelas ruas, ficam todas alagadas e causa muito transtornos na população, nos moradores ali daquela localidade. E é um pedido dos moradores que fosse feito ali um capitalizador de água pluvial ali, para poder evitar alagamento ali naquelas proximidades. Então, outro vereador quer falar? Então, nesse momento, coloco o requerimento do vereador Edmar Alves em votação. Favorável, continue como se encontra. Contrário, manifeste. Fique aí o requerimento do vereador aprovado por todos. Agora sim, vereador, a moção de pesar pelo falecimento da senhora Itamar Moreira Silveira. O senhor fica à vontade para fazer o comentário.
na tribuna eu explanarei, viu, presidente, sobre essa moção aí, a dona Itamar. Então, nesse momento, eu coloco a moção de aplauso em votação. Pesar. Obrigado, vereador. Então, fica aí aprovado por todos. O projeto de lei foi apresentado. Aí fica a critério das comissões para, na semana, fazer o parecer. Hoje, mais uma vez, população aqui mais uma vez aqui presente. Eu gostaria de parabenizar as manifestações de forma ordeira, justa. Apareceu outras placas ali. Não a revogação da taxa, não a CPI, a favor da CPI. Obrigado, hein? Eu que achei estranho. Dominique com a placa ali, eu falei, que negócio é esse? Obrigado pela correção. Então, aqui mais uma vez a população, de forma justa, esta casa, de forma que geral, aplaude a questão das manifestações com relação à população, tem razão em favor dessas taxas aí, que está sendo cobrado. E, mais uma vez, o jurídico do prefeito esteve aqui nesta casa, juntamente com o jurídico da casa, estávamos ali numa reunião anexa ali, discutindo a revogação, porque, inclusive, veio até uma proposta de suspensão, mas, como disse aqui, todos os vereadores não aceitam a suspensão, a gente quer a revogação. Isso é uma queda de braço que esta casa, principalmente aqui os vereadores da situação, pegou e ficou de pronto esse projeto, ainda para a semana, para convocar-se se dependesse daqui da casa, já tinha resolvido há 3 meses atrás. Mas a gente depende do projeto de lei vindo do Executivo. Então, ficou firmado. Assim que o projeto ficar pronto, faremos uma reunião extraordinária para votar, revogando essa taxa de luz. Nesse momento... Vai fazer uso da palavra? Vai fazer uso? Vai usar a palavra? Vai usar? Destacar, agora hoje eu vou fazer certo, a presença do padre Reinaldo aqui presente. Agora ficou corrigido, né, padre? Esse negócio de ex não funciona. Quer dizer que me puxou a orelha. Então, padre Valério aqui presente, toda a população aqui, eu vejo já a população, aqui não tem lado, realmente a população está manifestando com relação à taxa. Então, agradeço a presença de todos, o caminho é esse aí mesmo, eu acho que tem que manifestar, quando o povo é lesado, tem que manifestar, tem que ir para a rua mesmo, tem que cobrar da gente, e a gente tem que consertar. Vereador Edmar, faz uso da palavra. Valéria Silveira. Eu mais uma vez começo meu discurso aqui nessa casa dizendo que tudo que temos e tudo que somos é porque o nosso Deus tem permitido, porque sem Ele dificilmente nós estaríamos aqui nessa noite. Então tudo, a Bíblia diz que não cai uma folha da árvore sem que Deus permita, ou seja, tudo é pela permissão do nosso grandioso Deus. Mais uma vez eu quero cumprimentar os meus amigos vereadores, vereadoras, funcionários dessa casa, povo aqui presente, todos aqueles que nos ouvem através do Facebook, que nos escuta através da Maikinic FM. Boa noite e que Deus abençoe a todos.
O nosso desejo aqui hoje era chegar com um projeto da revogação já montado, porque veio uma proposta de suspensão. E nós não queremos suspensão, porque não adianta. O que adianta suspender hoje? E daqui a pouco a conta torna a cair na casa de vocês. Nem que demora mais um tiquinho. Eu peço paciência a vocês um pouquinho, porque está montando o projeto de revogação. E eles garantiram que até a semana que vem, na próxima sessão, está montado esse projeto. E se montar antes, faremos aqui nesta casa uma sessão extraordinária para poder votar. Vem, eu sei disso, eu sei disso, eu sei disso. Dói. Eu tenho andado em minhas... Nunca me escondi, todos sabem que nós votamos. Eu votei, nunca me escondi. Sempre falei, votei. E desde lá que eu venho lutando, junto com os demais vereadores, para a gente poder derrubar. Só que o prefeito pegou uma queda de braço com nós, mas nós vamos vencer essa queda de braço. Daqui para a semana, com a fé em Deus, esse projeto vai chegar aqui na casa e nós vamos votar na revogação para acabar com esses valores exorbitantes que estão sendo cobrados na casa dos moradores de Maikinique, de Pouso Alegre e até na zona rural. O que mais intriga é essas cobranças da zona rural, porque não existe taxa de iluminação pública nas zonas rurais, né? Jorge está ali falando, Lúcia, né, na zona rural, né, pessoal que tem uma fazenda, Ninha também. Então não é justo. Então nós estamos esperando chegar aqui o projeto da revogação. Não vamos votar em suspensão, porque de repente possa ser que suspenda hoje e daqui a pouco a cobrança volta na casa do povo. E o povo já cansou desse negócio de taxa. Então, estamos esperando. Eu tenho certeza que, em nome de Jesus Cristo, nós iremos resolver, sim, esse transtorno aí. Está perto de chegar o final dessa taxa de iluminação, em nome de Jesus. Eu também coloquei aí uma moção de pesares, a dona Itamar, todos conhecem, creio aqui, né, que todos conhecem a dona Itamar. Ela foi a primeira dama, acho que por 2 vezes aqui na cidade, foi vereadora, foi secretária de ação social. Não me lembro, mas as pessoas dizem que uma pessoa muito prestativa, que cuidava muito bem da população daquela época. Então, nada mais justo do que fazer essa moção. Vamos marcar o dia, eu já coloquei o requerimento aqui nessa casa, já foi votado aqui e aprovado pelos meus colegas vereadores, e eu tenho certeza que o mais breve possível nós vamos estar convidando os familiares, os amigos, para estarem aqui presentes, para a gente poder fazer essa singela homenagem à dona Itamar. Eu quero aproveitar a oportunidade aqui também, parabenizar meu colega, vereador Juca. Nós estivemos ali na quadra esse final de semana, no sábado, em um evento lindo, maravilhoso, onde eu tive também, né, o prazer de estar ali participando, ajudando, porque tudo que é digno de ser feito, né, Juca, é digno de ser bem feito. Então, um movimento muito bom, nós estivemos ali, onde o povo de Maikinique compareceu para prestigiar. E eu sou desses assim, sempre que me convoca, eu estou lá. Eu recebi o convite do meu colega vereador Juliano, então prontamente aceitei e fui lá também para poder ajudar um evento muito produtivo, né, ali organizado. Tivemos ali o Sub-17, né, Juca? Tivemos o adulto ali, a seleção de Maikinique, que está começando a dar os primeiros passos aí nessa nova etapa. E eu devo lhe dizer que eu estou pronto para lhe ajudar sempre que você precisar. Sempre que você me convocar, falou esporte, eu puder te ajudar, eu estou presente aqui, sempre que você quiser. E eu quero parabenizar também nosso amigo Pinta, né, que está aqui também, fez um movimento ali esse final de semana. Eu não participei, mas fiquei sabendo que foi muito organizado. E o mais interessante é que não houve brigas, né? Eu indaguei algumas pessoas e foi um evento muito produtivo também. Esse tipo de evento, quando não há brigas, que não há esse tipo de baderna, é muito bom. Que Deus lhe abençoe, viu, Pinta? Se você estiver ganhando dinheirinho, invista com sabedoria, viu? Então, assim, que Deus abençoe. Meu discurso é curto, porque eu procuro, né, sempre abreviar. O Dia das Mulheres, rapaz. É o Dia das Mulheres, né? Foi na terça-feira, foi? Foi na terça-feira, rapaz, o Dia Internacional, o dia 8, né? Dia Internacional da Mulher. Com um pouco de atraso, que eu quero deixar um abraço bem apertado a todas as mulheres de Maikinique, de Pouso Alegre e da zona rural, né? Que foi na segunda. Então, que Deus abençoe, né?
E meu discurso ele é curto. E o requerimento meu do capitalizador de água, eu tive conversando com o Guido Motos, não sei se ele está por aí, e ali naquela rua dele, quando a chuva vem forte ali, vem muita água daquela rua de Zizil, entra uma parte para a rua 7 de abril e outras na 2 de julho. E eles pediram ali um capitalizador de água, como foi feito ali, na esquina daquele prédio ali de William Gás, vindo da quadra, e na esquina do Mike Nico Utilidades. Também vou montar um requerimento. Donizete, se você estiver me ouvindo, você já monta um requerimento aí de um capitalizador de água para a rua Castro Alves. Então, que Deus abençoe vocês. Nós tivemos também, viu, Ju, um movimento lá na Fazenda Caraim. Fizemos um jogo lá, depois teve um movimento muito produtivo também ali, com aqueles populares ali daquela zona rural. Estive lá com boneca, com aquele pessoal todo lá, foi um movimento muito produtivo. E eu quero deixar um aviso aqui também, vocês que têm criança, eu estou com um projeto Criança Feliz lá no Bairro Preto, eu estou lá já com 50 crianças, todo sábado a partir das 3 horas da tarde, eu estou com uma turminha lá, você que tiver um filho que gosta de praticar o esporte, leve lá, que eu tenho o maior prazer em recebê-lo e cuidar, viu? No mais, que Deus abençoe vocês, fiquem tranquilos, que daqui para a semana que vem vai chegar aqui nesta casa o projeto da revogação, suspensão, não. A revogação, sim, estaremos aqui para votar no projeto da revogação. E no mais, que Deus abençoe vocês, que vocês tenham uma noite tranquila na presença do Senhor Jesus. Muito obrigado, viu? Vereador Luan Ezequiel, fazer uso da palavra. Boa noite, senhor presidente, senhoras vereadoras, funcionários dessa casa, senhoras e senhores que compõem este plenário e que nos acompanham através da 104,9 e também do Facebook da Câmara. Boa noite a todos vocês. Quero saudar, neste mês dedicado às mulheres, todas as mulheres que se encontram aqui nesta Casa Legislativa, principalmente as mães, aquelas que são mães e pais dentro de casa, que trabalham na zona rural, que lutam para educar os seus filhos, que sofrem nas casas de famílias, fazendo faxina, aquelas que levantam a bandeira da liberdade, da justiça, da paz, que têm coragem de exercer a sua democracia. Um abraço a todas as guerreiras de luta e, principalmente nessa noite, eu peço um minuto de silêncio a uma pessoa também que faleceu, a uma mulher que faleceu, que eu tenho muito carinho, que esteve também em uma luta democrática com a gente, participou do processo político e participava, uma pessoa que foi também funcionária pública desse município, que é Leda Alves. Então, eu peço esse minuto de silêncio, conhecido como Ledinha, filha de Dona Joaninha, e quem puder ficar de pé para a gente fazer esse minuto de silêncio. Querido Deus, nesta noite, eu quero entregar todo familiar de Leda, todas aquelas famílias enlutadas que se encontram em nosso município. Abençoar também todos os doentes, todos os aflitos, famintos, todos aqueles que têm na nossa cidade e estende essas orações também para Pouso Alegre e para toda a zona rural. Nos proteja, nos abençoe e nos livre de todo mal. Amém. Viva Leda! Leda gostava era de alegria. Com certeza, dentro
dessa Câmara aqui, ela foi, né, o ápice, ela já estava ali sentadinha, gritando, batendo palma, e juntamente com vocês. Então é um prazer receber vocês, e hoje o plenário, eu peço licença ao presidente de chamar o plenário Leda Alves hoje, viu, senhor presidente? Senhor presidente, falando, já adentrando nas pautas dessa noite, e já falando de Leda, eu vou adentrar um pouco na saúde do nosso município. Falar em saúde é falar sobre cada um de nós que estamos aqui, que está em Pouso Alegre, que está na zona rural. A saúde, ela é primordial para a vida de qualquer um ser humano, porque nós dependemos de uma saúde plena e de qualidade. Infelizmente, em Maikinique, nós não podemos gozar de uma saúde digna. Por quê? Se cada um de nós percebermos, se cada um de nós for analisarmos, a gente está atrasado, e estamos atrasados é muito. Se nós olharmos para outros lugares menores que Maikinique, a gente vai ver uma situação totalmente diferente que nós temos aqui na nossa cidade de Maikinique, que nós temos para todos os munícipes que moram em Pouso Alegre, na nossa zona rural. Falar de saúde de Maikinique não é falar diretamente de Leda, não é falar diretamente de todos aqueles que já passaram por o Hospital Municipal Maternidade de Maikinique. Falar de saúde é falar de cada um de nós que temos o dever legal de cobrar, de reivindicar, de lutar por uma saúde digna, porque isso está garantido a cada um de nós pela Constituição Federal. E vou mais além. Aqui em Maikinique, o que nós estamos vendo e acompanhando é simplesmente uma falta de incentivo para a saúde no nosso município. Eu digo isso não é porque falta recurso, não. Falta boa vontade em trabalhar dignamente em prol daqueles que necessitam, que é cada um de nós, que pode ser daqui a pouco, a uns minutos, eu ou você que está sentado aqui, ou que está me ouvindo, ou você que está me assistindo aí através do Facebook. Só para colocar que nós temos profissionais de excelência na área da saúde do nosso município. Mas vou dar um exemplo a vocês. Uma manicure, quando ela está no salão, e quando chega uma pessoa para fazer a unha, ela com certeza escolhe um alicate amolado. Quando uma pessoa vai no salão de cabeleireiro, com certeza você não vai encontrar lá um secador queimado. Quando você sai para ir a qualquer lugar, com certeza você quer o que é de melhor. E, infelizmente, não adianta nada termos bons profissionais, bons manicures, bons cabeleireiros, se nós não temos o instrumento para fazer bem feito, para fazer de qualidade, para fazer o que é possível nas mãos humanas. Infelizmente, isso a gente não tem em Maikinique. Seja aqui um desabafo de cada um cidadão, porque, pelo amor de Deus, um dia pode ser eu, você, sua mãe, seu avô, seu tio ou aquela pessoa que você mais ama. E eu digo isso porque eu presenciei e venho presenciando diversas formas de negligências em aparelhos que nós não temos dentro do hospital. E pode-se dizer que Ezequiel é polêmico, mas vou trazer novamente aqui outra polêmica, que eu não canso de bater nessa tecla. Seja para aqueles que constituiu o gestor que foi agora cassado ou não. Vou dizer para vocês, vai fazer 4 anos que nós temos um raio-x. Fez agora 4 anos. Eu pergunto a vocês, isso
que está sendo feito com todos nós, população de Maikinique, Pouso Alegre, Zona Rural, é correto? Não precisa me responder. Se você ganha algo que deve ser colocado de uso público para todos, deve ser retido por 4 anos, quantas pessoas necessitou desse raio-x? Está lá, no posto do então prefeito ainda de Maikinique. Agora pergunto e peço, senhor presidente, para que nós, desta Casa Legislativa, possamos fazer uma visita, porque eu peço a vocês para ir comigo. Por quê? Porque uma andorinha não faz verão, mas eu faço sim. Mas eu peço vocês para ir comigo, para a gente ver realmente se encontra o raio-x com todas as peças e de todo o jeito que veio há 4 anos atrás. Por quê? Porque possa ser que quando muda-se uma gestão, possa ser que quando pega o raio-x vai dizer, ó, o raio-x que veio não está usando. Aí eu pergunto, não está usando por quê? Porque está faltando uma peça que é caríssima e o município não tem condição de comprar. Mas ele chegou com todas as peças. Aí fica fazendo nós novamente de quê? Então, senhor presidente, é muito importante a gente cuidar do que é público, do que é nosso. Pessoas já quebraram os pés, pessoas quebram o braço, pessoas precisam ali de um diagnóstico mais preciso e falta ainda boa vontade e gestão dentro do nosso município. Deixo aqui para vocês essa indagação. A saúde do nosso município é boa, ótima, ruim ou péssima? Não precisa responder. Cada um que está em sua casa, faça essa reflexão, faça também uma reflexão aqui e analisa a saúde do nosso município. Analisa a saúde dos nossos filhos, das nossas crianças, dos nossos idosos e vê se há incentivo. Veja se há uma valorização da saúde do nosso município. Não estou aqui dizendo dos profissionais, mas sim, não adianta, repito, ter bons profissionais se nós não tivermos bons equipamentos, aparelhos. O médico, ele pode salvar a vida, mas ele estando com o aparelho, ele pode salvar muito mais. A gente faz da fraqueza o coração para poder salvar pessoas. Mas para isso, pelo amor de Deus, nós precisamos urgentemente que o Hospital Municipal Maternidade de Maikinique seja não só ampliado, porque nós temos os colégios ampliados, reformados, mas podres por dentro. Não adianta a gente ter uma reforma bonita na Câmara Legislativa, mas nós temos vereadores podres. Não adianta vocês terem a convicção de ser cristão católico, de ser evangélico, de ser de Umbanda, espírita, não importa, se você tem sua devoção, mas não adianta nada votar e colocar corruptos que corrói a nossa cidade. Não adianta nada defender uma bandeira na nacional de Bolsonaro, de Lula, de presidente A ou B, ou de Moro que vem aí, ou quantos virão. E você não defende a bandeira da sua cidade. Você não grita quando você é lesado. Você não grita quando você é roubado. Você não grita quando tira da saúde de vocês o direito de ter pelo menos uma dignidade. O que foi tirado de cada um de nós vai ser lembrado por diversas famílias que perderam entes queridos, que passaram por algum transtorno. A dificuldade e a persistência dos profissionais em tentar e poder fazer muito mais e não poder conseguir. Tudo isso retrai sobre nós um cansaço, uma frustração de expectativa muito grande. E nós precisamos unir forças para defender muito mais do que Maikinique, Pouso Alegre e a Zona Rural precisa. Na saúde, senhor presidente, eu vim fazendo um relato da saúde, porque essa semana foi uma semana que eu estive muito no hospital, não que eu não vou, mas eu estive presente de manhã, às vezes ia de tarde, ia à noite,
E quantas vezes eu via nos semblantes dos profissionais a forma cansativa de tentar poder fazer mais. E eu vou citar outro exemplo. Qual foi o dia que cada paciente ou cada pessoa que adentrou em uma ambulância teve um conforto em Maikinique? Gente, nós não temos uma ambulância, uma Splinter. Uma ambulância maior para que o paciente possa... Se colocar um paciente grande, a ambulância vai apertada. Quantas vezes o paciente teve que encolher o pé ou a pessoa acompanhante teve que ir de forma com desconforto dentro da ambulância? Por quê? Porque não tem dignidade. Todas as ambulâncias que nós temos, ou é uma Fiorino, uma Fiat, né? Carros da Fiat, que são básicas, apertadas. Nós não temos uma Splinter. E já foi pedido por diversos vereadores. Eu acredito que não foi agora porque eu estou vereador, não, ou cada um de nós, não. Foi diversos vereadores já pediram uma ambulância avançada, uma semi-UTI, não importa. O governo do estado estava dando não sei quantas ambulâncias. Agora eu pergunto, cadê os deputados que nós votamos? Que agora iremos repetir. Cadê os senadores, o governador? Então faz uma reflexão como o seu voto é importante e ela pode salvar vidas. Não adianta nada brigarmos por política com vizinhos, amigos, com famílias, se a gente não está defendendo nós mesmos para defender A ou B depois sai e a nossa família continua, as amizades continuam. E ali fica frustrados, cria-se uma inimizade na família e a gente perde o verdadeiro sentido humano, que é o amor ao próximo. E os políticos, os maus políticos, os bons políticos, quem sabe no amanhã não estão juntos, como a gente já viram? E o povo, como fica? Deixo essa também reflexão e peço mais uma vez, senhor presidente, como já foi pedido também o SAMU aqui por mim, uma ambulância, Danilo já pediu, eu acho que todos os vereadores, Juliano já bateu, Silvani, Carmélia, o senhor presidente já pediu também uma ambulância avançada e nunca que nós podemos ter uma ambulância desse tipo. Entrando na educação do nosso município, eu quero chamar vocês para uma reflexão. Todo o patrimônio histórico, educacional da nossa cidade foi demolido. Demolido e muitos por ilegalidade, por atos criminosos dentro da nossa cidade. Hoje eu fui à Conquista e conversei com a então diretora do Gaspar. Quero aqui, não sei se ela está me ouvindo, que é Dinha, e todo mundo sabe, conhece Dinha, que já foi também ex-primeira-dama desse município, mãe de hoje, que é Vanessa, que é uma médica, né, e também todo mundo conhece, e falando para ela que hoje nós não temos um patrimônio histórico educacional para mostrar para as nossas crianças. Não adianta nada ter esses colégios bonitos e agora voltar às aulas em colégios onde as crianças não podem adentrarem no Laura Rocha porque uma empresa abandonou. Como é que é, gente? População maikiniquense, reflita um pouco. Entrou 12.657.000 para a educação do nosso município no Tesouro Municipal. E esse dinheiro foi aplicado nesses colégios, foram feitos e licitados por empresas fantasmas, laranjas, onde demoliu o Nathaniel com máquinas públicas, pegaram 38 mil de demolição. É a mesma coisa de estar dizendo para vocês e para nós, eu vou lotear o colégio, vou derrubar, pegar o dinheiro e fazer festa. Maikinique precisa refletir, porque esses colégios serão os colégios que meu filho, que o seu filho irão estudar. E eu pergunto a vocês,
Que garantia vocês têm? Que engenheiro deu a garantia daqui 50 a 100 anos? Porque tem pedreiros aqui, engenheiros na nossa cidade, e eu falo para vocês, obra pública precisa ter-se uma garantia de 50 a 100 anos. Quanto tempo foi construído patrimônios na nossa cidade e até hoje estão de pé por conta de uma estrutura? Então nós precisamos, sim, na CPI ou na SEI que foi criada aqui, investigar isso. Porque nós estamos falando de segurança das nossas crianças. Se um colégio tem infiltração, se um colégio está entupido, se um colégio tem goteira, novos, antes de ser entregue pelas empresas, porque nenhum colégio foi entregue, foi renovado o contrato. Agora eu pergunto, para onde foi todo esse dinheiro? Não precisa responder. Agora vocês pensam, para onde foi todo esse dinheiro? Vamos lá, vamos dar seguimento. Vamos colocar aqui um incentivo aos jovens, às crianças do nosso município. O esporte é salvo por vereadores, é salvo por adeptos que lutam para o esporte não morrer. Quantas pessoas da nossa cidade são valorizadas e saem? Se colocar aqui em Nova Serrana, quantas pessoas tem em Nova Serrana, Salvador, São Paulo, Vitória da Conquista, Itapetinga, enfim, Belo Horizonte, em todos os lugares que saem por falta de oportunidade, por falta de trabalho, por falta de geração de emprego e renda. E eu pergunto a vocês, qual é o incentivo que o município está tendo para os nossos jovens, para as nossas crianças? Não tem nada. Qual é o curso profissionalizante que você já fez da zona rural, que você fez aí, estudante, que se encontra na rua jogando, brincando? Não tem. Isso é gestão. Não adianta aqui Ezequiel pedir um requerimento para fazer curso profissionalizante que o prefeito, que é o executivo, que precisa executar, não executa. Quero ver um exemplo. Como uma pessoa me perguntou, Ezequiel, qual foi o projeto que você levou? Vou te falar. Mas ele não sancionou, foi votado na tora. Nós votamos e o projeto se tornou lei na tora. Eu criei-se um projeto que foi prometido na minha campanha, que é o médico da escola. Aqui aprovamos e agradeço a cada um vereador que aprovou juntamente comigo esse projeto. O projeto diz que nós teremos uma triagem em cada colégio. Você que é mãe, você que tem criança nos colégios, iria uma médica pediatra, vai, com fé em Deus, uma médica pediatra, um dentista, talvez um oftalmologista, uma técnica ou um enfermeiro e um motorista para levar esse pessoal. Chegando lá, seria feita uma triagem. A médica iria conversar com vocês, mães ou pais das crianças, para fazer em casa mesmo, se a criança já nasceu pré-diabética, se precisou fazer uma cirurgia quando pequena, se já caiu ou já machucou a cabeça. Nesse papel, quando chegasse o dia da equipe médica ir no colégio, eles iriam analisar e pesar a criança, medir a glicose da criança, iria ver a saúde bucal da criança, e iria fazer o relatório e entregar à professora. Professora, criancinha Paulo vai ter que ser indicada para um especialista. Eu vi um desvio na coluna ali dessa criança. Há indícios para o futuro. A saúde bucal precisa procurar urgentemente um dentista, ou do município ou particular para quem tem condições. Ali seria detectado para o nosso futuro, e as nossas crianças poderiam ter um futuro melhor. Mas ele não votou. O prefeito não sancionou essa lei, esse projeto meu. Então, estou colocando aqui para vocês entenderem que não depende de mim, vereador, não. Depende de você com o seu voto. Porque quando nós votamos em maus políticos, quando eu sou oposição e defendo o povo, não é votado um projeto para te beneficiar. Não é votado um projeto que vai valorizar a sua criança. Então, por conta disso, nós temos diversas
crianças que poderiam ser beneficiadas neste projeto e, infelizmente, a gente precisa colocar em vigor este projeto. E, desde já, peço o apoio de cada um de vocês que aqui estão presentes para fazer com que, da mesma forma que vocês estão lutando pela taxa, pela suspensão ou pela revogação dessa taxa, vamos lutar que esse projeto coloque em vigor. É um projeto que pode salvar também as nossas crianças. Para finalizar, senhor presidente, que eu não vou delongar muito, eu quero falar um pouco sobre muita coisa que o nosso município precisa, além das estradas, que muitas crianças não estão podendo vir estudar por conta das estradas vicinais. Foi aqui dito por o vereador que iria estar esse planejamento. Então, nós necessitamos que seja colocado em programação o mais rápido possível as estradas do nosso município para que as crianças possam vir estudar. Tem crianças ficando sem estudar porque o ônibus não consegue chegar até a zona rural. Por quê? Porque as estradas estão acabadas. Se a gente olhar agora a nossa rua, quem não tem calçamento público, tira uma foto e manda para cada vereador que você votou e vê a situação das nossas ruas, esgoto a céu aberto, cratera nas ruas. Isso é uma falta de respeito para cada um de vocês. Para finalizar, senhor presidente, nós temos também no dia 25 e 26, eu quero aqui fazer já um convite e agradecer também, parabenizar o pessoal do esporte que foi ali da Equiprovas em Bicuí. Parabéns todo a Vaquerama, as Amazonas que esteve lá neste evento bonito. E eu tenho outro projeto, senhor presidente. No dia 26 de março é meu aniversário de 30 anos. E, senhor presidente, eu decidi comemorar com vocês. Mas eu vou comemorar de uma forma que vai gerar renda para a nossa cidade. Nos dias 25 e dia 26 de março, eu irei fazer na Praça William Valadão, e agradeço também o suporte da Prefeitura Municipal em ceder o espaço para fazer este evento, a primeira feira de artesanato e gastronomia na nossa cidade. Vai ser uma feira de artesanato onde você que é artesã, que está me escutando na rádio, que borda pano de prato, que borda um crochê, você que costura, nós teremos os estandes com as barraquinhas para você expor a sua peça, a sua arte. E lá nessa praça também terá, no sábado e na sexta-feira, um show também para todos vocês, com bandas de Vitória da Conquista, bandas aqui de Mike Nick, para a gente também... Para a gente poder também socializar, na nossa cidade. Uma vez que nós temos mais de 90%, eu acredito, das pessoas vacinadas, já voltou o decreto do governador para mais de 8.000 pessoas, já foi, eu consultei isso. Então, vai valorizar a Praça William também, os comerciantes que ficaram mais desses 2 anos sem poder vender, sem poder colocar também em prática o seu comércio. Então, eu já convido cada um de vocês e convido também todas as famílias que serão homenageadas no dia 25 de março, na sexta-feira, que nós vamos valorizar aquele maikiniquense que participou da cultura maikiniquense da nossa cidade. Então, projetos como esse, abraçado por toda a equipe que eu componho do meu partido, do Podemos 19, e aqui eu quero agradecer a presença do Padre Reinaldo, de Valéria e de todos vocês que aqui vieram. Este grupo a qual eu participo, este grupo a qual eu represento aqui também nessa bancada, é um grupo comprometido com todos vocês e com todo o povo maikiniquense. Prova disso que hoje foi julgado também pela segunda instância os embargos. Muita gente está sem entender o que é embargos. Uma vez que foi votado lá no Tribunal Regional Eleitoral em Salvador, foi votado por 5 votos a 2 no plenário dos desembargadores.
E quando saiu por escrito essa sentença, presta atenção que é importante. O prefeito, ele tem o direito legal de recorrer por essa decisão. Ou seja, ele pode discordar e achar que os 5 desembargadores estavam errados. É um direito constitucional e um dever de qualquer um que entra e ingressa com a ação e tem ali um julgamento. É o direito da ampla defesa. E ele fez isso através dos embargos. Hoje, na sessão que teve a partir das 2h30 da tarde, quem acompanhou, novamente ele perde no Tribunal Regional Eleitoral. O que acontece agora? Isso é muito importante. Então, ele perdeu lá de 7-0, né? O que acontece isso? Porque aí as pessoas falam, por que foi de 7-0? Ele perdeu 2 vezes em Macarani, certo? Ele perdeu no colegiado de promotores, no colegiado de procuradores, no colegiado de desembargadores e agora perdeu novamente o seu recurso no colegiado de desembargadores. Vai sair a sentença por escrita. Ao sair essa sentença por escrita, pede-se a execução da sentença. O que é isso? É pedido para que doutora Gisele de Fátima, da nossa comarca, aonde ela viu e presenciou tudo, porque não adianta você defender ato ilícito, que é como você defender aquele que está te roubando dentro da tua casa e a justiça condenou. Então, se você defende aquele que te lesionou, que te roubou, porque crime eleitoral é a mesma coisa de estar assaltando sua casa. Não vem defender e dizer, foi julgado por magistrados que estudaram, não foi por mim, nem você, foi magistrado. Ela estudou para ser uma juíza, estudou para ser um procurador, um promotor, um desembargador. Então foi ali cometido ato ilícito, um crime eleitoral. Então precisa ser respeitado. Da mesma forma, se fosse ao contrário. Se então estivesse o padre Reinaldo e Valéria, e foi ingressado também diversas AGs e processos, e fosse votado, o padre Reinaldo e Valéria teria cometido ato ilícito. Então a gente não pode defender aquele que comete ato, não. A gente tem que entender o processo para não falar alheios, coisa que não sabe. Porque quem fala o que não sabe, fica com cara de palhaço porque não entende o processo. Então leia o processo. Não adianta nada eu iludir o povo. Não adianta nada eu iludir vocês, iludir um povo e dizer assim, vai dar certo. A confiança, lógico que a gente precisa prevalecer. É a última que morre, né? A esperança, a confiança, mas a gente precisa respeitar aquilo que foi decidido. O que acontece? Vindo a sentença, vamos colocar um exemplo, quarta-feira, ou quinta agora, que é rápido, são 48 horas. Vence a sentença pela doutora Gisele e vamos, digamos assim, no popular, ela nos intima, é publicado para os nossos advogados. E os nossos advogados, tomando ciência disso, o município é intimado também, a Câmara Legislativa também é intimado, e a gente tem Chico, né, que todo mundo conhece, Chico Patoré, como prefeito interino de Maikinique por 3 meses. No mais, senhor presidente, depois disso, presta atenção o que acontece, para vocês depois não ficar mandando mensagem para Chico, para Juliano, para todo mundo perguntando. O que acontece depois? Chico convoca-se novas eleições do pleito eleitoral de Maikinique. Lembrando que existe um recurso especial. Aí o pessoal falou assim, tem a última instância. Lógico, tem a última instância. O Brasil juridicamente é assim. O prefeito ele vai ter um recurso especial. Como é esse recurso especial? Que é no Supremo Eleitoral, no Tribunal Superior Eleitoral em Brasília. Agora eu indago e deixo a pergunta a vocês.
Um município que se encontra nessa situação, um município que está sendo lesado e roubado, um município que tem uma saúde desse jeito, uma educação precária, uma ação social decadente. E eu digo para vocês, o judiciário já dando favorável a toda essa cassação, eu pergunto a toda a população maikiniquense, será que ele consegue lá em Brasília? Digo. Pode ser que sim, pode ser que não, mas a única pessoa que julga com justiça é Deus. Muito obrigado a todos. Vereador Juliano Silveira, vereador Juliano Silveira. Senhor presidente, caros colegas vereadores, vereadoras, a todo esse plenário aqui presente, a todos que nos acompanham também em transmissão, né, tanto pelo Facebook quanto pela rádio, uma boa noite a todos. Esta é uma sessão onde a gente pretende, né, através dessa tribuna, elucidar para a nossa comunidade algumas situações. Exatamente na fala de Ezequiel, foi bem pontuada em todos os aspectos, pontuada também em cada segmento, em cada secretaria. Então, eu acho que a toda a comunidade também já acompanham, né, as mazelas do nosso município. Mas é a pura realidade, gente. É a pura realidade. A gente está falando de dinheiro público, né? Então, assim, o município tem arrecadado, né, tem meses que chegamos a arrecadar 4.160.000 reais. Então, assim, é um recurso muito alto, onde a gente poderia ter realmente uma educação melhor, uma saúde melhor, o esporte, a ação social realmente desempenhando um papel protagonista em famílias realmente carentes, né, em vulnerabilidade social. E isso não tem acontecido no nosso município. Ezequiel trouxe algumas situações aqui na área da saúde e todos nós sabemos, né, que isso são fatos. Falou na parte odontológica, por exemplo, quando você contrata um dentista para desempenhar um papel, esse dentista ele tem conhecimento, né, nesta área. Mas aqui em Maikinique, o dentista ele só faz extração. Quando faz? Por que motivo? Quem é que já fez alguma restauração, algum canal, qualquer outro tipo de procedimento, né, no consultório odontológico do município? Por que não é feito? Eu quero essa explicação. Por que não é feito nenhum tipo de procedimento odontológico? Já que este programa é criado exatamente para as pessoas carentes. Porque não dá condições aos profissionais. Porque não tem. Porque se o profissional é capacitado, então é exatamente isso. Cadê o material para que seja feito? Existe essa preocupação com a comunidade? Quer dizer, a gente falando de saúde, e realmente, essa semana o vereador Ezequiel me convidou a comparecer também ao hospital municipal, e Leda, conhecida por todos, né, eu acredito que toda a comunidade sentiu e sente, né, o que aconteceu, a forma com que veio o falecimento de Leda, que poderia ser evitado. O município poderia ter feito alguma coisa para salvar a vida de Leda. Prova disso
Prova disso, aconteceu aqui no município sintomas parecidos com Isaac, um amigo nosso que todos conhecem. Ele começou a ter esses sintomas e ele foi para a Vitória da Conquista, procurou um neuro, um especialista, teve um relatório, mandou para Salvador e o próprio Estado forneceu a medicação. Isaac está aqui hoje com a gente. Isaac ficou mais de 30 dias de coma e voltou, porque ele recebeu essa medicação. Ele não esperou a regulação acontecer. Ele pagou uma consulta com o neuro. Ele investiu, a família dele pegou e investiu, porque ele tinha condições de fazer isso. Agora, o município não teria condições de pegar uma paciente, levar no especialista, quer dizer, na quinta-feira fazer a regulação de uma pessoa que já não estava andando, que já não estava falando, de uma pessoa que não estava respondendo com suas funções vitais. Quer dizer, há quanto tempo ela estava internada? Há quanto tempo sentimos a evolução do quadro? Qual a humanidade que teve nisso? Os 15% da educação é só fazer um cálculo. Os 15% que vem para a educação. Faz um cálculo de 4 milhões. Quer dizer, o município não teria condições de pagar uma consulta de 500, 600 reais para ir no especialista, para que esse especialista faça um encaminhamento, e ela pudesse receber essa medicação. Porque até hoje, o que aconteceu é que nós não temos a causa. A família não tem a dignidade de saber a causa. Não deu tempo, porque não tirou. E ela está sendo esse mártir realmente, o caso dela. Mas quantos outros também aconteceram dessa mesma forma naquele hospital de Maikinique? Quantos aconteceram dessa mesma forma no hospital de Maikinique? E quantos precisam acontecer? Quantos precisam acontecer realmente? Para que a gente possa, né, se indignar, para que a gente possa reivindicar, porque várias situações têm acontecido. Gente, veja bem, o hospital ele tem que ser amparado 24 horas por dia. Não pode ser descoberto com o médico do hospital. E quantas vezes a gente chega às 11 horas da manhã e não tem médico? 11 horas da manhã e não tem médico. Muitas vezes sai antes do plantão terminar, bem lembrado também. Então, assim, se acontecer qualquer situação em emergência, de que maneira? O que vai ser feito? Qual o procedimento que vai ser feito? O médico, o plantão do médico, já aconteceu comigo. Levei meu filho, o médico estava dormindo, e a enfermeira me disse que não podia chamar, que ele estava dormindo. Quer dizer, receber o dinheiro do plantão para dormir. É caro esse sono. Então, assim, são coisas, são pequenos detalhes que precisam ser realmente, né, revistos. Exatamente. Olha, na semana passada, a gente fez um requerimento, foi aprovado nessa casa, certo? Desse carro, que também é paliativo, é claro, mas que realmente há uma necessidade, porque todo ano vem, né, nessas épocas de verão, muitas chuvas, muito acúmulo de água, e eu digo para vocês, quer dizer, existem várias reivindicações no município, e hoje houve uma reivindicação justamente da classe da saúde, mas eu não vi ninguém reivindicando melhorias na condição de atendimento ao paciente. É preciso reivindicar que exatamente nesse sentido, que o hospital está decadente, precisando de uma série de coisas. E é o pessoal da saúde que precisa reivindicar. Nós, pacientes, nós, munícipes, temos pagado a conta, mas é preciso ter essa liberdade de realmente dizer o que está errado no município, porque o prefeito ele não é o patrão, ele é o empregado do povo. É fácil. Ele recebe 15 mil reais
para gerenciar um dinheiro nosso e ainda desvia o dinheiro público. Na última jornada pedagógica, com aquele valor que nós tivemos ali para fazer aquele lanche, eu pensei que ia ter boi no rolete. R$ 8.000? R$ 8.000? Quer dizer, a gente conhece. A gente recebeu ali, a empresa que deu a palestra de menos de 2 horas custou 18 mil. Então, assim, são situações que eu não estou falando aqui dos profissionais, como o próprio Ezequiel colocou, porque o gestor, o prefeito, ele é o responsável por toda a equipe, e ele é centralizador, todos sabem disso. Nada passa e nada acontece se o prefeito não autorizar no município. Ninguém tem autonomia, nenhum secretário. Me aponte um. Me aponte um secretário que tem autonomia de falar, de garantir qualquer procedimento do município que envolva recurso público. Nem existe. Nem existe. Então, assim, são situações, gente, que a gente está colocando aqui, que é falta de gestão, falta de planejamento. As aulas começou semana passada. Os ventiladores ainda não foram instalados. Ainda está instalando os ventiladores na sala. Quer dizer, qual é a gestão que está tendo? Teve as férias o tempo todo para instalar os ventiladores, os móveis que vieram, o recurso, que foi dito que esse recurso era para a compra dos móveis. Eu vi um monte de cadeira do Almedão lá. No auditório, no dia da jornada pedagógica, qual foi as cadeiras do auditório? Almedão. Então, assim, o que está acontecendo? Será que ninguém está enxergando isso? Quer dizer, as aulas do Laura Rocha iam começar na quinta-feira, não começou porque começou um reparo em várias irregularidades que aconteceu naquela escola e que acontece, porque as escolas daqui a São Gonçalo, se choveu, alaga. Só pode ter aula se não chover. Só, né? Ela dissolve. Então já teve o calçamento São Gonçalo, foi nessa mesma gestão, e agora as escolas São Gonçalo. Porque se chove, alaga. Não tem condições de ter aula. E ali está acontecendo. Concedida a parte. O Rafa, veio, Rafa. Obrigada, meu colega, por ceder a parte. Jéssica, que representa a saúde, eu perguntar a você, assim, Paloma já me falou que pediu, né, o carro do Fumacê. Já foi dito até na rádio. Aí eu queria que você confirmasse isso aqui diante de todos, né, porque, assim, hoje a gente vive o surto de dengue, chikungunya, né, mas o Fumacê só a gente sabe que não vai resolver esse problema. A gente sabe que depende de nós também. Fazendo o quê? Tirando lixo, limpando o terreno, né? Uma tampa de garrafa que ficar. Cada um fazer a sua parte, né? Cada um fazer a sua parte, né? Uma tampa de garrafa, uma casca de ovo. Peraí, gente. Uma casca de ovo que ficar e armazenar água. Cachorro, quando a chuva bate, vai ter de novo um surto de novo. Então a gente vai sofrer novamente. O carro do Fumacê, de momento, vai depender de nós. Só um momento, minha querida, depois você fala. Vai depender de nós, né, de cada um de nós. No momento, a gente, todo mundo está sofrendo. Não é só um, dois. Meu filho está com chikungunya. Então, usa o microfone, vereadora. Usa o microfone. Então a gente precisa fazer a nossa parte também. Sim, mas essa parte foi só para garantir o seu à parte. Seu à parte foi para perguntar a Jéssica se já tem. Quando é que foi feito esse pedido? Pera ainda. Sim. Continuando a minha fala, mais uma vez, a gente está passando por situações que eu acredito que poderiam ser evitadas, que poderiam estar sendo melhor assistidas.
Falta, mais uma vez, de planejamento, falta de gestão. Por quê? Se nessas épocas existe, né, esses surtos, poderia ter sido informado bem antes. Prova disso, gente, a gente fala dos recursos que entram no município, né? O que o município de Maikinique fez com o recurso que veio para o Covid? Qual foi, né, diretamente uma ação direta? Não teve um lavabo nas ruas, não teve um procedimento para poder medicar a comunidade. Quem pegava o Covid gastava do seu próprio bolso com a medicação e nada foi feito. E assim está sendo. Nosso município está à deriva. Então, mais uma vez, é uma situação que nos coloca, né, diante de um momento que eu acredito que essa segunda votação que aconteceu hoje, eu acho que fica uma frase aqui, acho importante para o senhor presidente, que está na iminência aí de assumir, né, um grande poder, que é a vida de cada um de nós aqui, e a responsabilidade é grande. Então, quanto maior poder, maior a responsabilidade. Então, assim, já que saiu essa decisão, esse embargo, ele foi vetado. Quando o município foi informado, quando aqui na nossa comarca foi informada, vai ser notificada, então, naturalmente, já vai ser destituído do cargo o prefeito. Então, para você fica essa frase, né? Quanto maior poder, maior responsabilidade. E para o prefeito fica a frase de que já foi tarde, né? De que já foi tarde. Então, são essas situações que a gente vem se deparando no nosso município, quando Ezequiel colocou exatamente nesse sentido. A sua função é fiscalizar, a sua função é indicar projetos, é criar um projeto de lei, e eu acredito que ela conseguiu agora um grande avanço, que nós criamos as 3 comissões, né? São 3 comissões investigativas que vai exatamente atuar na fiscalização dos recursos que foram capitalizados, né, e captados com a CIP, a taxa de iluminação pública. Nós vamos investigar e saber exatamente quanto foi arrecadado e para onde, e se já foi gasto ou para onde vai ser gasto esse recurso. A outra C que foi aberta também, que é muito importante, foi em relação aos precatórios, a todos os recursos que entraram nos precatórios, que foram exatamente gastados com as construções dos colégios, né, as construções. E, assim, prova que nessas obras, elas, até hoje, que não foram entregues, inclusive, mas, assim, na própria creche, eu posso apontar aqui que só aquele muro já foi reconstruído 2 vezes. 2 vezes reconstruído o muro, já foi reconstituído também o auditório, prova que são obras que não têm a mínima condição. E nós vamos, através dessa SEI, pedir exatamente que venha um engenheiro para que a gente possa abrir auditoria, para que a gente possa exatamente, né, investigar a estrutura dessas obras. Porque, como Ezequiel colocou, são obras que as nossas famílias vão utilizar esse patrimônio. E que garante, qual a garantia que nós temos exatamente que essas obras são de qualidade, que não vai gerar nenhum tipo, né, de perigo para as crianças, para os professores, para os pais, para todos os munícipes que utilizam, né, esses espaços públicos. Então, é importante, isso é um avanço, e se não, a gente sabe que existe o dinheiro que foi desviado. Com essa auditoria, nós vamos poder exatamente querer rever esse dinheiro para o município, porque o dinheiro público foi desviado. Então, assim também, como o recurso que vem do Fundeb, a gente sabe que tem muitas pessoas, a gente acompanha na lista de profissionais que estão, né, na educação, e a gente conhece cada um. E tem muitos daqueles profissionais que estão ali recebendo pela educação que sequer trabalha, que são funcionários fantasmas. Então, está
entrando em uma pasta, recebendo salário daquela pasta, tirando realmente de quem é de direito, certo? Então, assim, com esse projeto, acho que essa é uma luta da Câmara, a respeito dos suplentes, né? Eu acredito que ficam algumas realidades. O senhor falou nos bastidores que os seus atos seriam exatamente empossar esses suplentes, então a gente espera isso. O senhor falou, seu prefeito, seu presidente, que os seus atos seria de revogação da taxa de iluminação pública, de revogar essa taxa. Então a gente espera e a comunidade espera isso do senhor. A comunidade espera que o senhor, com esse poder, que o senhor possa assumir essa responsabilidade e atuar para a melhoria do nosso município. E eu acredito que existe agora a proximidade de novas eleições, né? Tudo indica para isso. E todo esse processo aconteceu por distribuição, né, irrestrita de combustível. E eu acredito que todos lembram daquela música que a gente cantava na campanha. Eles gostam de gasolina. Então, mais uma vez, a gente está aqui hoje, não com a felicidade de ver um ato desse acontecer, porque é um prejuízo para o nosso município, mas realmente feliz porque a justiça está sendo feita. E, mais uma vez, eu acredito que essa casa está de parabéns em acomodar cada um de vocês, e nós vamos para a luta, e mais recursos, e mais desvio de dinheiro público nós vamos estar apontando e denunciando no Ministério Público, e com fé em Deus, não só a cassação, mas a devolução desse dinheiro que é do povo. Algum outro vereador quer fazer uso da palavra? Outro vereador? Destacar aqui a presença da Grafite FM aqui, na pessoa de J. Neto aqui, presente aqui nessa noite. Registrando aqui essa manifestação, esse ato democrático, onde as pessoas reivindicam o direito. E é um grande exemplo da população de Maiquinique. A população de Maiquinique, com essa manifestação, isso fica a mensagem para todos os políticos, e eu acredito que o povo tem que manifestar mesmo. Tem que acabar aquele negócio só de votar e depois deixar os políticos fazer o que querem. Tem que cobrar mesmo. E com relação à taxa da iluminação, Juliano, nós vamos revogar ela de qualquer jeito. É um compromisso desses 7 vereadores aqui, Carmélia, Silvani, Roberto, que está doente, não esteve aqui hoje, Sueli, Danilo Mendonça, e Edmar, que a mulher passou mal, ele teve que sair. Então, com certeza, vamos sair mais forte e entender a mensagem. Hoje aqui temos várias pessoas, cidadãos maiquiniquenses ali fora também. O caminho é esse mesmo, tem que cobrar. Não podemos mais aceitar tanta coisa que acontece nesse nosso país, e Maiquinique de forma pacível, de forma bonita, de forma democrática. Está de parabéns à população de Maiquinique. Com relação a outra questão que o Juliano me colocou aqui numa calça, como é? Em relação ao concurso, todo mundo sabe da história do concurso. Juliano sabe, desde o mandato de menininha que vem lutando com relação a esse concurso. Inclusive, essas vagas aqui, nós brigamos para aprovar ela naquela época, e com certeza o que a gente puder fazer. Esta casa aqui, eu falo o nome da casa aqui, que sempre a gente tem conversado aqui. E... Ô, Bai, Jai está ali fora, viu? Você fica quieto aí, senão eu chamo ele. Ô, Jai, Bai está perturbando aqui. Então, nós não vamos dificultar. O que a gente puder fazer para ajudar as pessoas de Maiquinique, nós vamos fazer junto.
Nós agradecemos aqui a presença de todos nessa noite, a todos que nos acompanharam através da 104.9, através do Facebook, todos aqui presentes. Nós agradecemos a presença de todos e que Deus possa continuar nos abençoando.